Lembrando você que as nossas cartas todas são fictícias, tá? Lembrando disso, você já sabe disso, mas não custa eu lembrar. Eu vou começar com a carta do macaco branco, escute isso. Sebotião comunicou à Grande Casa do Norte que vai tentar enquadrar o macaco negro em novas ações como organização ratosa, com base em denúncias do próprio Estado Grandão. Porém, macacos de todo o reino acham que Sebotião está tomado por sentimentos, quando se esquece que ele mesmo já tem elementos para fazer isso. A própria Liga da Justiça acha cedo demais para essas ações e precisa de mais materialidade. Mas, na minha opinião, o macaco negro precisa estar enfraquecido e, no momento, ele só está abalado e virtualmente fortalecido com as alianças que fez sobre ameaça. Outro vento que recebi é que o grande sapo enviou uma ordem para os corvos em toda a cúpula para que eles blindassem uma caverna em Nárnia Central, sob o motivo de estar sendo cuidada, com um pedido específico, que por coincidência foi o mesmo relatado por um falador profissional na rede. Coincidência ou não, a ordem partiu pelo espelho narniano, mais ou menos 4 horas narnianas depois de ter sido denunciado. No mesmo dia, os corvos tiveram que acatar a decisão, não oficial em folhas secas, mas como um pedido carinhoso do grande sapo. E corvos afirmam que matéria publicada pelo falador profissional é um furo, tanto que movimentou ações de blindagem do próprio macaco. Segundo ventos, isso abalou o sistema, deixou eles enfraquecidos ou talvez até abalados, como eu citei. Tal matéria deixou uma trinca no vidro, que imediatamente está correndo contra o tempo. Sim, é claro, as ações provocadas têm uma reação, porém, os corvos acatam ordens até então. O processo, ou seja lá o que for citado pelo macaco, é de ordem particular, ou segundo dizem, uma ação sobre sigilo das árvores. Scarface. Poste pede para economistas da terra da Shakira uma orientação sobre o plano aplicado pelo reino da Shakira sobre as poupanças dos moradores da terra da Shakira. Os peneiradores profissionais me passaram tal informação, que no meu entender são sinais claros do que há meses eu venho alertando. Gambá quer de forma sutil estudar o método da terra da Shakira, do reino, para aplicar em Nárnia do Sul. Segundo ventos, o poste pode não continuar no andamento desses estudos, já que manteiga pode vir a sumir em uma forma sinisterial. O Gambá pode inicialmente pôr tal plano em ação já em dezembro, caso escândalos sobre o macaco negro fiquem sem freios. Porém, o larápio precisa do macaco negro para se blindar da grande casa de Nárnia Central, que com certeza vai querer barrar esse plano. Porém, as informações mais sérias poderão acontecer em alguns dias. Os açougueiros terão concessões liberadas pelo Gambá em forma de milhos, ou seja, muitos milhos, o que vai elevar o rombo do Gambá, que segue sem freio. O Martelo tem um projeto de orçamento pronto para a construção do grande coador de água suja chamado Tadeu e Prima, o qual vai encher os olhos do Gambá. Se tal loucura sair do papel, Nárnia do Sul entrará em uma dívida impagável. E responsabilidade fiscal vai cair no colo da grande casa de Nárnia Central, que precisa agir o quanto antes. Sombra do Scarface. Queda de braço das duas casas com os líderes pode acionar ações monocráticas dos grandes galhos, que por sua vez mantém sob chantagem a maioria dos gravatas. Pelicano, por sua vez, tenta manter o otimismo diante de fatos graves que ainda virão à tona. Mas as casas vão pegar fogo e pressões precisam ser aprimoradas ou serão perdas de tempo. E falando sobre o Pelicano, cúpula do clã Pelicano tenta converter ele a não participar de qualquer ato, principalmente nas manifestações pró-tranca-rabo do macaco negro. A articulação tem receios que tal presença nesses atos pode dar argumentos de força às árvores para enfiá-lo num curso ou prejudicá-lo diretamente, o que já está acontecendo. Porém, tal decisão monocrática é ilegal e pode ser um tiro no pé e fortalecer denúncias feitas pelo Estado Grandão. A boneca promete novas e dolorosas revelações antes do ato político, o qual dará forças ao movimento. Cadeado, por sua vez, articula uma blindagem ao Pelicano e seus filhos que estão no olho do furacão. E principalmente, já denunciados também pelo próprio Estado Grandão. Macaco Negro não terá força para contra-atacar, porém, ele está vivo, ainda no galho, e tem por chantagem alguns ao seu lado. Um deles pode ser o Geleia. O Geleia que está na gaveta. Sim, o mesmo saiu das trevas e pode estar ajudando e orientando o Macaco Negro em novos atos
e principalmente novos alvos. Secretária. Desgraçada, ostenta presentes e coisas com brilho de alto custo de milhos, que trouxe da sua última viagem à Nárnia do Leste. E o pior, tais aquisições sequer foram contadas, e as informações vêm de gravatas pontuais que passam aqui e já me deram toda a letra. Comentei com a ex-escrava sobre uma toca em um lugar afastado que o fantasma descobriu. E ela me passou, e pasmem, ela foi além, e seus relatos confirmam, o modus operandi, quando ela ia até aquela toca. Pois nessa época, algum tempo atrás, ela ainda era escrava da desgraçada e foi por 4 vezes naquele local acompanhá-la. Desgraçada disse com todas as letras inúmeras vezes, essa toca é minha. Vi nesse local o luxo, tecnologia de otimização, etc. Principalmente coisas de artes, o qual não tive coragem de perguntar. Tudo fruto de presentes e compras, segundo ela mesma. Pois a vaidade não tem limites. A mesma não só ostenta, quando começa a querer se mostrar, acaba entregando tudo, sim. Ela acaba entregando tudo. Um dos momentos ela olhou um objeto na parede e disse, isso aqui é da casa do Gambá. Coincidência? Enfim. Pagamentos de escravos, que eu me lembre, no total, eu lembro que eram perto de 16. E muitas vezes pagos com milhos vivos. As governantas, 2 peruas, que acham que são perus, na verdade são amigas de longa data. E obtêm total poder sobre a toca em sua ausência. Vejam, as coincidências não são coincidências. Sim, estamos diante de compras de tocas não contadas para ninguém e ocupadas por acerolas. Eis disse que muitas vezes tinha notícia que gente narniana de altíssima estirpe usava o local. Mas ela não sabe dizer para quê ou qual era a necessidade disso. Segundo ela, é uma organização ratística, já pronta, conduzida e operada por ela mesma, desgraçada, onde todos sabem, acreditem, todos sabem, mas ninguém tem coragem de ventilar, até porque todo mundo está dentro do próprio sistema. Corvos iluminados. Recebemos ontem um vento que, se for verdade, Nárnia do Sul já estará de fato oficializando a dentadura em todo o reino. Sim, eu não estou exagerando. Tal vento veio de uma fonte de fora do reino, de alguém muito sério, eu diria até neutro, que estão trabalhando e muito nos serviços da tia Laia e da Intercorvos, para que de fato tragam à luz a Nárnia do Sul, a Nárnia que ninguém imagina. O vento é que o macaco negro e outros macacos querem banir o verdinho de Nárnia do Sul, criando empecilhos e multas exorbitantes, a ponto do dono do aplicativo fazer o mesmo que fez com o Y, tirar as operações, principalmente em argumentos de cursos, entre outros. Os mesmos modus operantes. Tal vento vem de um corvo de altíssima estirpe da Intercorvos, que descobriu o plano através de um infiltrado dentro dos grandes galhos. Sim, eles também estão em todos os lugares. O motivo que será usado para isso serão os vazamentos, que teriam fornecido a faladores profissionais sem qualquer ordem das árvores em Nárnia do Sul ou de árvores internarnianas. Porém, o que eles não sabem ou estão ignorando, que quem executou tal obra e forneceu esses dados são as novas águias, que obtêm foro mundial e autoridade. Macaco Negro fará de tudo para estancar novos vazamentos do Estado grandão e usará também o seu poder, já também oficializado. O iluminado da Terra do Podre. Sósia do Podre poderá cair na armadilha dos narnianos do norte. Isso mesmo, ontem de madrugada recebemos ordem de folhas secas oficiais do reino. Não poderiam ser emitidos para assuntos internarnianos, sim. O mexicano assinou ordens para os pássaros, não sendo o próprio Podre. E o alto comando dos pássaros não vai mais reconhecer tais ordens ou folhas. O então chefe do comando geral reconheceu que tais assinaturas não são do Podre, e acreditem, ele mesmo enviou para Nárnia do Norte cópia das folhas, confirmando que não se trata do verdadeiro dentador, o que fortaleceu nas internas a tese que o verdadeiro Podre já deixou a Terra do Podre, prevendo sua captura e deixando outro para morrer em seu lugar, isso mesmo. Desde que começaram as festas, por exemplo, o reino está praticamente parado, não há rotina ou vida normal por aqui, já está gerando um prejuízo em todo o reino. Ontem eu assisti na NNC de Nárnia do Norte, que deu como certo que Corvina já tem em suas mãos tal acordo que faria o Podre.
mas que não seria uma ótima notícia para o reino em sua oposição ao regime. Sim, pode ser, e eu tenho quase certeza que até mesmo Corvina estaria caindo em uma armadilha, ou seja, tratando de rendimento com o sósia. O que seria não só um vexame internarniano, mas para todo o reino. O que se aqui é que a qualquer momento a Terra do Podre irá quebrar primeiro, para tentar renascer, mas que isso pode gerar novos banhos de sangue. É incrível. Os pássaros estão com as asas atadas, nós estamos limitados. O Wagner aos poucos vão nos deixando, o que de fato já tem que nos deixar, pois há uma crise na região deles para explodir. A Terra do Podre vive a incerteza que sempre falam. Porém, uma coisa já temos certeza. Há um impostor entre nós. Muito obrigado, não esqueça, hoje é terça-feira, vamos estar no Calu Recepções esperando vocês e você aqui ao vivo. Vamos transmitir a partir das 20 horas um grande culto abençoado. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, até depois, tchau!